Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Mauro tem a Laura e a nossa convidada da semana, a Camis, que já esteve aqui falando do MasterChef lá no começo da temporada. E hoje nós comentaremos o 16º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nessa terça-feira, 10 de setembro. Nós tivemos um episódio bem difícil, mas com participantes chegando ao terceiro PIN e ainda uma eliminação que deixou o pessoal lá fora e dentro da casa emocionados. Eu falei até dentro da casa, tô com os reais, emocionados. Pra ver como foi ruim, que eu tô comparando até com o reality show que já é ruim, né? Então, quero começar com a Camisa. Oi, Camisa, seja bem-vinda de volta e veio pra comentar uma semana difícil, hein? Nossa, obrigada. Gente, realmente eu fui convidada na pior semana do meio do reality, né? Tem muita coisa pra falar mal, meu pai. Que bom, eu até gosto de falar, mas não precisava tanto. Aí é bom quem tá aqui pra falar mal, assim, a Gabi não pôde estar aqui hoje, a Isa também não pôde, eu chamei a Laura, que a Laura não, a gente não gosta de criticar, né, Laura? Eu fiz, não, Ah, não, é. tá se criando um clima de semana de BBB pra gente comentar o MasterChef de semana, né? Porque assim, quem nos acompanha por lá sabe que a gente não costuma muito sair elogiando o Big Brother toda semana, né? A gente meio que critica praticamente de 12 episódios, 11 e meio são criticando o Big Brother. Então, vamos começar, mas a gente vai começar com esse tópico logo. Porque assim, antes da gente falar das provas em si, Laura, o que você achou desse episódio como um todo? Porque pra mim, eu já começo adiantando que eu tive essa sensação de ser um dos piores episódios do programa, se tratando de nível do que a gente viu ser entregue pra gente. Porque até quem ganhou e os pratos que foram destaques não ganhariam em outras semanas, seriam potencialmente eliminados em outras temporadas, nem se fala. Na temporada passada, alguns pratos daqui seriam eliminados, tranquilamente, assim, a rodo. Você tá com essa sensação também que foi um episódio, tipo, bem ruinzinho pra um programa que já passou da metade? Não, foi um episódio horrível, no geral. Teve algum. Praticamente não teve nada super interessante, nada com uma cara boa. Fala assim, nossa, né? Foi, foi assim, fraquíssimo, fraquíssimo. E eu não posso falar que foi porque tava muito difícil. Não tava, gente. Não tava. As provas não eram provas super complicadas, né? Vamos falar a verdade. Eu achei assim um episódio muito fraco. E eu acho que nem em questão de entretenimento entregou muito. Parecia que os participantes estavam até com preguiça de fazer. Como é que fala? Confessionário lá. Até isso tava fraco. Nada foi forte, assim, foi legal de assistir. O que foi legal de assistir nesse episódio? Cara, sabe que eu tô mais besta? É porque a gente vem acompanhando e vê que eles têm potencial, sabe? E ver essas duas provas, eles sem criatividade nenhuma, umas coisas muito bizarras, que nem o que falou. Tipo, nada ali passaria em qualquer outro episódio ou outra temporada, gente. Foi um negócio terrível. Assim, monótono, monocromático. Horrível, Nossa, horrível. muito monótono, verdade. Nossa, o festival de steak tartar, eu tava gritando com a TV, gente, falando assim, gente, pelo amor de Deus, é um bombom de alcatra, não é filé, vocês têm que trabalhar mais, não, por que que estão fazendo um festival de steak tartar? O que que tá acontecendo nessa cozinha, meu pai? Eu queria entender também por que tanto steak tartar. Gente, o que é isso? Eu fiquei Perdeu pensando, tudo, o será que eu drama do perdi? MasterChef. Será que eu perdi e a prova tava pedindo isso? Sabe? Faça steak tartar? Por que é isso? E outra coisa, se você vê uma pessoa fazendo steak tartar, por que você faz um steak tartar também? E outra, ainda tem mais, se você vai fazer, porque não faz bom? Porque foram massacrados, né? A maioria. Então, assim, hoje, desculpa os participantes que ouvem a gente, tudo assim, mas hoje a gente ativou o modo ácido, porque realmente, gente, quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que passar um pano, a gente passa um pano. Mas quando tem que criticar, gente, porque a gente vai ter que ir até o final do episódio descobrir quem são os culpados do episódio ter sido ruim. Edição, prova ou participante, ou todos os três caminharam de mãos dadas, né? Porque foi bem complicado, e já vou logo jogar o gancho para essa prova, porque essa prova classificatória foi o bombom de alcatra, né? Então os participantes tiveram que preparar um prato com bombom de alcatra, e o tempo foi definido por uma roleta, né, que cada um já tinha 5 minutos e podiam chegar até os 35. Porém, quanto maior o tempo, menor a quantidade de ingredientes, então tinha que estar aí no meio termo, dependia muito da sorte. Tinha que ter sorte, não só talento. Mas e aí, Camis, o que você achou dessa prova? Achou que essa estética da prova, como ela foi montada, foi a principal culpada do desempenho que a gente teve? Eu não acho, porque a gente já teve leilão, sabe? Não acho que foi. Quando começou, eu achei muito interessante até. Eu acho que eles se perderam. Eu não culpo a forma da prova, não. Acho que eu boto culpa nos
os participantes, porque quem tinha muito ingrediente se perdeu, quem tinha pouco, a gente tinha muito tempo, mas também entregou algo muito ok, sem trabalhar muito. Não sei, eu não. Eu até gostei da coisa da prova, assim, do. Cara, eu tô tão, tão assim, mas talvez tenham prejudicado eles não conseguindo raciocinar, né? Não sei se eles não tiveram tempo, esse tipo, mercado para pensar o que fazer. Ai, na real, gostei da dinâmica. Posso. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu gostei. Eu tô com a Cami, eu gostei, sabe? Eu sou uma pessoa que reclama muito de dinâmica no MasterChef. Eu sempre acho que eles fazem a coisa pra pessoa errar. Eu posso, talvez, 5 minutos tenha sido muito pouco tempo, não sei. Mas eu achei a ideia de limitar ingrediente muito interessante. E de acordo com o tempo, sabe? Porque eu acho que isso faz. Isso é um tipo de prova que tem muito no MasterChef também. De fora do país, que você só pode usar tantos ingredientes e ela é condicionada a tempo, essas coisas. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho interessante ver o que, que a pessoa vai fazer com isso. Tipo assim, 3 ingredientes é muito pouco, né? Então, assim, o que, que Uhum. você vai fazer com isso? O que, que vai ser. Quão criativo você consegue ser com pouquíssimos ingredientes? Tipo assim, 3 ingredientes é muito pouco. Mas pode te beneficiar, porque você tem que acaba tendo que focar numa coisa só muito bem feita. Por exemplo, eu sei que eu já critiquei bastante a Andréia por fazer coisa básica, e eu acho que ela foi bem básica nessa semana. Mas ela só tinha 3 ingredientes. Então eu acho que ela focou muito em fazer a carne muito gostosa, né? E Uhum. ela foi inteligente na escolha dela. Foi básico? Foi. Claro, mas assim, só com 3 ingredientes, o que você também poderia fazer? Então eu acho que ela escolheu batata, manteiga e tomilho, né? Além do coisa. Eu achei que ela acabou sendo muito inteligente na escolha de pouco do que ela tinha de quantidade de ingredientes. Porque 3 ingredientes é muito pouco, né? Ela poderia talvez ter escolhido um legume, uma verdura mais interessante. Eu acho, para ser mais criativo. Mas ela acabou sendo inteligente com o que ela tinha. E aí você tem gente que até que faz o João fez que foi batata frita e purê. Ai, Gente, por que que você fez batata frita e purê junto no mesmo prato? Me explica. Faz um purê bem feito. Faz uma ainda batata esqueceu o frita bem arroz. feita. Por que que você quer inventar um negócio assim? A ideia não é horrível se você não tem muitos ingredientes e tal. Mas por que que você vai fazer 2 preparos? O que que é isso? Batata vai fazer 20 mil formas de fazer batata? Porra, se ajuda, cara. Achei assim. As pessoas acho que se desesperaram muito com a quantidade de ingredientes e não pensaram nisso. Não pensaram assim, qual que tem que ser meu foco aqui para poder com esse número de ingredientes. Eu acho que você tinha que ir no mais básico, por causa de questão de tempo e qualquer lado que você tivesse. Pensar no básico. Tanto que quem ganhou a prova estava pensando, foi numa coisa mais básica, né? Olha, eu concordo isso que a Camis falou da questão do tempo, porque, por exemplo, a gente viu ano passado que a Jusileia ganhou o leilão com o menor tempo, né? Era assim, e era um tempo que a gente pensava, meu Deus, ela não vai entregar nada. E ela entregou o melhor prato e ganhou, né? Então, assim, a questão do tempo no MasterChef chega uma hora que você tem que se acostumar, né? Meio da competição já tem que estar adaptado, que você sabe que o tempo vai ser cada vez mais curto e são tempos inviáveis. E eu concordo com a Laura também nessa parte das twists, porque critica muitas twists do MasterChef, principalmente twists que são patrocinadas, que obriga aí com ingredientes, sendo que o desse, que era o da marca que patrocinou, e quando patrocinar a gente te fala o nome também, né? Mas eu tô dizendo assim, que ela adaptou de uma forma que ficou legal, sabe? Não induziu nada, né? Você não era obrigado a usar marca Aham. de prato, de comida que a gente fala às vezes que uma marca, uma farinha, um arroz, uma marca ser diferente, às vezes vai demorar mais tempo a ficar pronto, né? Não é aquele que a pessoa já trabalha. Então foi muito interessante essa parte, porque é questão de sorte, né? Então souberam como adaptar o patrocinador à prova. Então acho que faltou também mais um pouco de criatividade. A gente já sabe, alguns participantes já deram esse relato pra gente, seja quando vieram aqui ou já foram lá com a gente no Instagram, no final do Twitter, mas que nem tem todos os ingredientes lá no mercado.
mas também no mercado não tem nenhum ingrediente, né? Tem, né? Algumas coisas lá, assim, tem o básico, tem alguma coisa para ser feito, como a Laura falou que a Andrea entregou uma coisa mais básica, mas uma básica que ela fez direito, que é que a gente fala, às vezes você tem que fazer só o suficiente para passar, né? Então, principalmente uma É, prova como essa, é o que tinha, porque essa prova ficou muito claro uma deficiência geral que aconteceu, porque fazia tempo, gente, que eu não via tanta gente ser criticada. foram Foi muitas quantos take críticas. tartar? Se eu não me engano, 5. Gente, 5 ou 5 4. pessoas falaram, não, vamos fazer steak tartar. Pô, Cara, e assim, sabe o que eu tava comentando? Eu cozinho, gente. Tipo, steak tartar tem uma questão do corte. Como foi criticado o corte de várias isso. pessoas. É uma questão de pegar tempero. Eu sei que muita gente que pegou steak tartar tava ali ainda em 15, 20 minutos. Mas só o tempo que tu tá perdendo fazendo o corte e depois temperando é o tempo que o medalhão tava na frigideira. E tu só tava te preocupando com o acompanhamento, cara. Sim. Saca? Não, não. E o steak tartar tem que ser perfeito. Mas eu acho curioso foi isso, foi muitos servidos e vários criticados, né? Porque eu acho que foi um atrás do outro. Os jurados fizeram questão, a edição fez questão de chamar um atrás do outro para mostrar que falharam e falharam muito. E de resultado, né, o Vinícius venceu a prova e se tornou o primeiro participante a conquistar 3 pins nessa temporada. A Andrea e o Vitor foram um alto desempenho. Já a Gabriela C, a Larissa e a Pamela foram as piores na prova e tiveram a desvantagem que não foi participar de uma prova de pressão que teve daqui a pouco, que a gente vai comentar. E o que vocês acharam do resultado? Achou o quê, Camila, esse resultado do que eles serviram? Você acha que realmente os que tiveram, digamos, menos piores foram os que subiram? Sim, eu na real, tá, é que a gente não prova. Visualmente, nenhum tava muito assim, nem muito criativo. Se eu estivesse lá e fosse uma jurada ruim, eu acho que eu tinha mandado todo mundo pra eliminação, sabe? Nossa, eu acho que se tratando de reality show e se tratando da parte show que o reality show tem que trazer, né, da parte do entretenimento, eu acho que o MasterChef teve a primeira e talvez a única, ninguém sabe, né, grande oportunidade de fazer pela primeira vez jogar todo mundo na prova de eliminação. Acho que seria um marco para a temporada, seria muito mais interessante, daria um clima melhor para a gente que está assistindo. Os participantes desse momento não vão pensar neles, né, que iam sofrer, mas assim, Uhum. pensando na parte de reality show, quem sabe que o programa é um acontecimento, né? Então acho que seria muito interessante isso mesmo. Eu teria jogado todo mundo. Nossa, Oxe, eu consegui imaginar o Jacan falando com o sotaque dele. O sotaque dele, ninguém, não tem tempo pra ninguém, todo mundo na eliminação, sabe? Ia ser assim, eu me consigo imaginar ele dizendo isso. Seria muito mais interessante. Seria a Ana Paula Padrão, uhum. pela primeira vez na história do MasterChef, sabe? Então, assim, eu acho que perderam uma oportunidade de ouro de fazer isso, porque essa prova realmente eles mereciam ir todo mundo pra eliminação. E você, Laura, o que achou aí desses resultados apresentados? Deu para você que semana passada até falou da questão dos comentários do jurado, alguns não estarem casando, né, com Ah, o não, resultado? os jurados, acho que sim, né? Eles claramente não amaram nada, vamos falar a verdade. Não foi assim, Sabe? ai. A Helena, cara, a Helena ela é muito difícil de disfarçar. Ela faz umas caras, às vezes, que eu fico assim, Helena, tá bom, a gente sabe que você odiou. Teve prato que o Jacan nem comeu, né? Eu entendo aquele prato, eu entendo ele não querer comer o prato da Pamela. Ele falou que a carne tava parecendo cozida, tava mesmo. Tava um negócio terrível. Ah, e mais agora um ponto para edição, porque assim, nem só de erro viveu a edição. Um ponto positivo foi o confessionário da Pamela falando que ela acha que o dela não foi tão ruim quanto de todo mundo, e quando ela foi avaliada foi pior, né? Não tava tão ruim, tava pior. Então, assim, nesse momento eles souberam editar as coisas, porque depois foi só ladeira. Eu acho que, tipo assim, pra mim, pareceu que as pessoas salvas foram as que tava mais decente mesmo. Menos pior. Vamos falar assim? Menos pior. Eu acho, tipo, do Vinícius, o Vinícius, eu acho que o André até, vamos dizer, que a gente pode até tentar passar um pano, vamos dizer, que eles subiriam, porque estão visualmente melhor, né, que a gente provou, e pelo menos tinham, do Vinícius tinha a questão do molho de cogumelo, tinha uma certa, alguma coisa ali, mas, assim, bem forçando, porque dos outros não tava, gente, tava a apresentação feia, tava parecendo que tava ruim, Nossa, mal umas cozido. apresentações horrorosas, bem lembrado, horrorosas, horrorosas. O que que foi a apresentação da Larissa naquele prato tipo de sopa? Meu Deus. Gente, aquela salada em cima. Olha, ela tinha Terrível, tempo, sabe, de trocar aquele prato, pô. terrível. Não, o MasterChef ontem foi difícil, foi muito difícil de De ver, né, assistir. de assistir. Foi muito difícil mesmo. E
Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Toda quinta, falando do MasterChef Brasil, e toda sexta, falando do Estrela da Casa. Não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, Apple Podcast, e nos indicar para os amigos que também curtam reality show. E como o Twitter está fora do ar, né? O podcast também está no Blue Sky. Então é só procurar por Extra Podcast que você nos acompanha por lá também. E no Instagram, que a gente sempre está postando lá também quando o episódio sai. Vamos voltar ao programa que antes da prova de eliminação, a gente teve uma prova de pressão, que foi a Maçã do Amor. Os participantes de médio desempenho, com exceção da Gabriela P, que foi vetada pelo Vinícius, porque o Vinícius deve ser escorpiano, porque é vingativo, né? Ele guardou o rancor da Gabriela P. Eu acho ótimo isso participante, que quando ele Eu justifica gostei com coisas também. que aconteceram. E Vinícius, honestamente falando, ele é muito bom nisso, de justificar. Então ele foi uma ótima justificativa. Quando ele falou, porque ela me prejudicou com isso, agora é a vez dela, a pessoa não tem nem o que contestar, gente. Ele fez olho por olho, dente por dente, principalmente em reality show. Então eles tiveram 20 minutos para prepararem 3 maçãs de amor para os jurados. E o resultado foi que o João Vitor, o Pietro e o Roberto foram escolhidos como os melhores e subiram mezanino. Algum de vocês tem alguma coisa para falar dessa prova? Porque foi rapidinha, né? Foi um tipo, maçã do amor, foi boa, subiu. Tá certo, mas assim, a única coisa que eu tenho pra falar, se era pra subir, não teria subido o João Vitor. Olha, e a única coisa que eu tenho para falar dessa prova não é nem a prova em si, foi de um comentário da Pamela para avaliação da Geórgia. Quando ela fala, Hum. gente, tudo que eu falar aqui agora, que eu vou citar outras coisas de outros participantes, é tudo entre aspas, que eu voltei no episódio no YouTube e botei exatamente como foi falado, né? Que é quem trabalha com jornalismo verdade. Então, assim, ó, quando ela falou, ô Geórgia, não sabe fazer nem um caramelo ainda, amiga. Gente, eu tenho que parabenizar o nervo da Pamela, porque ela estava no mezanino por ser um dos piores desempenhos da prova anterior. Sabe? Então ela foi muito corajosa de dizer isso da Georgia, porque a Georgia pelo menos foi um desempenho salvo e tentou se salvar. Tem que ter cuidado com esses comentários que ela fez, porque a edição vai usar. A gente não sabe se foi tirado de contexto, se foi, a gente sabe o que foi colocado pra gente. Porque é um prato cheio. Eu acho que ela começa a cruzar linhas ali que não precisava, sabe? Não tem necessidade de fazer um comentário desse. Ela poderia ter criticado de outra forma, porque, como falei, ela tava no mezanino com o pior desempenho. Tá reclamando de uma pessoa aí que tá na prova que ela não conseguiu nem ir, né? E o público só quer um pezinho pra tacar hate na Pamela. Ela não se ajuda. É. Agora, na prova da eliminação, foi um prato com couve-flor. E nessa prova vegana, os participantes tiveram 45 minutos para prepararem um prato com bife de couve-flor, onde a Helena garantiu que todo mundo tinha tudo para ir bem. Mas não foi bem isso que a gente viu. A gente viu a parte 2 da primeira prova acontecendo, porque foi um pouco complicada, né, Camisa? O que você achou aí dessa prova? Gente, de novo, eles não sendo nada criativos. Eu, sinceramente, não sei o que. Eu passaria sal grosso nessa cozinha depois desse dia, porque não tá normal. Eu achei terrível. Não vou te mentir, eu acho que dos pratos que foram apresentados, um eu pediria, eu comeria em um restaurante. Os outros eu nem provaria. Eu tô assim com minha solidariedade pra Helena, pro Jacan e pro Fogaça, sabe? Porque não tava bom, não tava visualmente legal, não tava criativo. E dessa vez a gente não pode nem culpar o tempo e nem culpar ingredientes, sabe? Eles tiveram tudo o tempo normal e os ingredientes à disposição deles. Pra Eles. mim, E, parecia que eles não estavam afim de fazer. uhum, exatamente. Tava entregando qualquer coisa. É, cara, eu acho que é porque como eu acho que esse tipo de prova é sempre complicado pra eles, porque eles não gostam de fazer coisas assim, sem ser com carne. Eu Proteína é acho. carne. Já cria esse problema, né? E aí, Uhum, não era fazer um prato vegano só, era fazer, não era nem vegano, né? Era vegetariano. vegetariano, no caso. Era fazer um prato vegetariano, mas especificamente com o negócio, com esse bife Couve-flor. de couve-flor, sabe? Não era só fazer o prato. Aí eu acho que dificultou mais ainda isso na cabeça deles. E só que assim, gente, couve-flor é um legume. Couve-flor é legume, né? Ou é verdura? Eu não sei. Verdura, não sei. Verdura. Então, gente, couve-flor é uma verdura que é. Eu como muito couve-flor, não sei vocês. Que eu acho muito é, fácil de combinar com várias coisas. Ela não tem um gosto assim muito forte. Eu como couve-flor de várias formas. Eu como bastante Uhum. couve-flor. Então eu acho que assim.
eles poderiam ter feito muito mais combinações, muito mais coisas interessantes do que eles acabaram fazendo, assim. Você combina couve-flor, você pode fazer uma coisa mais forte com um molho mais pesado, você pode fazer uma coisa mais, você pode fazer até couve-flor mais frita, empanada, tem várias formas de fazer couve-flor, sabe? Então eu acho assim, acho que faltou muita criatividade. Eu acho que eles não gostaram muito da prova e não foram criativos, não foram nada criativos, né? Chama A couve-flor couve-flor é de fácil. hortaliça e tá tudo certo, né? É. Cara, mas é E ela verdade. Eu não sei é se demais. vocês comem muito couve-flor. Mas, Eu não como. essa Uhum. semana mesmo eu comi couve-flor. Couve-flor eu acho que é uma hortaliça, então, que é muito fácil de combinar. Tem muita coisa que você pode usar junto, assim, com couve-flor. Não é um sabor, assim, muito forte que Uhum. não combina com outras coisas. A couve-flor, ela pega tempero. A única coisa que você tem que ter cuidado com ela é textura. Não deixar ela passar. Pronto, só isso. Isso, exato. Além Ela é disso, não tem dá pra fazer muita preocupação. coisa com couve-flor, cara. Eu acho, inclusive, eu sempre reclamo das provas, né? Acho as provas péssimas. Uhum. Mas hoje eu achei legal. Cara, eu acho uma boa ideia fazer uma prova assim, com couve-flor, assim, um bife de couve-flor. Tipo, achei diferente. Inclusive, eu até comentei com minha mãe, porque minha mãe gosta muito de couve-flor também. O que a gente podia fazer? Nossa, e tem muita coisa. Então, o nível do episódio já estava baixo por causa da primeira prova, né? Aqui eles mostraram que podem cavar um pouquinho mais e chegar no pré-sal. E uma coisa que eu quero começar pontuando é um comentário da Gabriela C. Quando ela completa o que estava falando, que ela fala, mas tem tanta coisa melhor para comer, como uma carne, eu sou carnívora. Eu não achei que foi a edição, quem editou esse comentário para entrar, eu não achei que foi de um bom tom encaixar numa prova vegana, porque foi como a Laura falou. Eu acho que os participantes se preparam para muita coisa no MasterChef, mas se preparam para muita culinária fora do Brasil. E também não se preparam muito para pratos veganos e vegetarianos. E eles têm que ficar atentos, porque já se passou do tempo, ele fala bastante isso aqui no podcast, que antes para coisa para vegetariano e vegano, o povo só servia sopa no MasterChef. Agora o programa já trouxe caixa misteriosa vegana e vegetariana. Vez ou outra já tem uma prova vegana ou vegetariana. Já tem gente vencendo o MasterChef com, né, com culinária vegana e vegetariana. Então acho que eles têm que prestar atenção nisso e saber que em algum momento talvez tenha uma coisa para vir. E olha, de tudo que é vegano e vegetariano que o MasterChef podia botar de pegadinha, o couve-flor não foi um dos piores não que podia aparecer ali não, viu? Era uma Nossa, foi coisa que, tranquilo. não é? Concordo mais uma vez com a Laura. De tudo que o MasterChef podia ter feito de pegadinha da primeira à última prova, foi tranquilo, gente. Eu acho que foi pela primeira vez o MasterChef acertou nas duas provas. Coisa que tá difícil acertar em uma, ele tá acertando em duas. E o cast não fez. Foi realmente a sensação de que eu vi um comentário no banco de séries, até falei em off meninas, que parecia que aconteceu alguma coisa nos bastidores e o povo já ficou meio pra baixo e conseguiu botar isso na prova, porque eu achei que foi muito fraco, o povo tava difícil, tava difícil. Hoje não tem muitos elogios aqui, não. Hoje são mais críticas, porque foi um festival de. E não era aquela coisa. A gente é acostumado, às vezes, ver uma pessoa indo mal, duas ou três ou quatro indo mal, sabe? Assim, tipo, ó, essas quatro foi mal. Mas a gente é acostumado a ver pessoas no mesmo episódio indo excelentemente bem, né? Ou as pessoas indo, todo mundo bem, saindo no mínimo detalhe. Mas deu uma quebra aqui e, infelizmente, isso reverte na percepção do público, né? Que já não tá tão boa assim. Foi uma falha muito grande, porque teve a sensação que parecia uma prova de começo de temporada, que estavam se adaptando com o tempo, fogão, sabe, com o mercado e tudo mais. Eu Nossa. achei que não era derrapado. Eu falei assim, gente, se com couve-flor, que era uma coisa mais, digamos assim, entre aspas, fácil de se trabalhar, imagina se o Masterchef inventa de botar uma coisa mais difícil semana que vem, né? O que é que eles vão fazer? Com E menos era tempo, é capaz porque de ser bom. eu penso que a Helena realmente estava achando que não. Até a Helena foi surpreendida com o que recebeu. Né? Porque, como eu falei, no começo Uhum. ela disse que não tinha como eles irem mal, todo mundo ia bem, né? Então, assim, teve sim como todo mundo ir mal, quase. Não, e nem só isso, sabe? Os pratos não estavam com uma cara apetitosa, sabe? Uhum. Nossa, tava com uma cara feia. Pra mim, esse foi um dos piores episódios que eu já vi do MasterChef, assim. Desse ano foi talvez o pior. Não consigo lembrar de todos. Não teve Eu nada acho que com esse foi o pior. nossa, vou comer isso. Eu senti dor física assistindo, então foi o pior. Eu tava assim, contando os segundos pra acabar, sabe? Porque Eu até no final, eu falei pro Rich assim, Rich, me manda uma mensagem de quem foi eliminado, que eu não quero nem ver a eliminação. Tava não irritada dá pra. já. Eu E saí. olha que a eliminação foi a coisa um pouco mais emotiva e mais legalzinha que teve no episódio. Legalzinha assim, no sentido de Uhum. que foi uma coisa mais, assim, Masterchef, acostumado, né? Do que ver todo mundo indo mal. Porque, se tratando isso do nível do episódio, eu acho que foi um dos piores. E eu acho que nem Uhum. na nona temporada, acho que foi a temporada que a Laís ganhou, que a gente viu que não foi uma temporada lá tão forte,
A gente chegou a um episódio que criticou todo o episódio do começo ao fim, né? Eu acho que não teve, aconteceu isso, não. Eu acho que a gente conseguiu elogiar algumas coisas e que ainda tem mais coisa para respingar daqui a pouco. E vamos logo falar do resultado, né? Porque tivemos a Geórgia, que venceu e também conquistou seu terceiro PIN, ou seja, no meio de tanto caos, tivemos gente, né, chegando no patamar de favoritos, que é o Vinícius e a Geórgia. A Gabriela P e a Laura foram altos desempenhos e gerou uma discussão no Instagram entre Ah, é? os fãs do público, porque o prato da Gabriela P não foi uma unanimidade entre os jurados, né? Não. Elas foi um alto desempenho, né? Já a Gabriela C, o José Roberto e a Larissa foram os piores desempenhos, com a Gabriela sendo eliminada. E aí, Camis, o que você achou da eliminação da Gabriela, que me surpreendeu porque ela é super querida pelo cast. Nunca Uhum. trabalharam essa relação com eles, né? E foi um chororô e eu também fiquei um pouco sentido com a saída dela. Eu fiquei sentida primeiro, porque ela falou que a filha dela é vegetariana. Ela faz couve-flor para a filha dela. E no momento algum, ela botou na cabeça dela o que a filha dela bota no prato no dia que come couve-flor. Gente, então quando ela falou que a filha dela é vegetariana, eu falei assim, é ela que vai ser eliminada, porque é sempre esse povo que tem É. tudo para ser bom e é o pior. Mas eu não sei, eu sinceramente, para mim, quem deveria ter sido eliminada era a Larissa. Mas ela foi salva entre os dois, né? Apesar que acabou de voltar de uma repescagem, entregar o que entregou, pelo amor de Deus. Eu não acho a eliminação da Gabriela injusta, igual eu achei semana passada. Ela não foi Realmente bem. não. Só Uhum. que eu também tiraria a Larissa. Pensando. Porque tipo, eles não pensam só no episódio, a gente sabe disso. Tanto que semana passada eles não tiraram por causa disso. Então, se você pensa em tudo que aconteceu até agora, eu tiraria a Larissa. Eu acho que, pelo menos, a Gabriela ela tem muito mais, na minha visão, repertório. Mas, assim, não acho que foi injusto ela ter sido eliminada. Eu tô pensando mais na pessoa como um todo, mas ela também não tem história no programa, né? A Larissa tem. Nada contra a Larissa, mas se olhando assim, do que tudo, se eu for pensar na trajetória, eu acho que os outros dois são mais fortes. Mas não acho injusto também. Tô contigo, Laura. Infelizmente, não foi um bom dia para Gabriela, porque ela foi muito criticada nas duas provas. E na segunda, gente, eu fiquei até com dó das críticas que ela levou, porque assim, a mão dos jurados pesa, mas não pesa para todo mundo, né? A gente sabe do que esses jurados É são verdade. capazes de criticar quem tá acompanhando desde a primeira temporada, né? A gente sabe que nas primeiras temporadas eles eram bem mais rígidos mesmo, era uma coisa quase humilhação na cozinha. Mas a gente sabe que os jurados não vão criticar, assim, algumas pessoas dessa temporada, que mereciam as críticas assim também, em alguns pratos que foram entregues. Pelos pratos que foram entregues, era pra todo mundo ter se desculachado como a Gabriela foi, honestamente falando, né? Assim, porque era pra ver se esse povo tinha um sacode, acordava e entregava a coisa melhor semana que vem. Tanto que eu acho que o Jacan sentiu o peso que teve e foi mais, né, mais amoroso com a Gabriela depois e tal, tudo que as pessoas ficaram surpresas, mas tem a pegadinha da edição que semana passada teve aquele parte do confessionário falando que o Lucas talvez não fosse sair por causa disso, o Lucas saiu e teve o Pietro e o Vitor falando agora que a Gabriela talvez não saísse porque ela arranha nos temperos. Ou seja, saiu. Essa da camisa, eu dou, camisa, um exemplo maravilhoso aqui, que é o da. Eu acho que é a quarta. A Bruna é da terceira temporada, né? A Bruna, que foi a temporada do Léo. Que é o exemplo de que toda a prova de confeitaria ela tava para sair eliminada. E ela é confeiteira, né? Então, assim, quando você é bom naquilo, ou você vai ruim ou você vai ser eliminado. Isso assina no MasterChef. Mas eu fiquei surpreso, como falei, com ela ser tão querida. Faltou a edição trabalhar isso. Eu acho que a edição não quis trabalhar na Gabriela como personagem, né? Porque tem que vender personagem pra ele também. E o curioso, porque eu também, dentre os que estavam ali, eu também eliminaria a Larissa, porque assim, a gente sempre fala que histórico tem que contar, que tem que contar narrativas, mas eu acho que dava pra puxar um pouquinho de narrativa da Gabriela ser de uma pessoa que foi muito criticada na semana e talvez tenha uma volta por cima, porque o programa também não Uhum. tá, não tá tão perto da final ainda, né? Tá quase, mas não tá quase. Que já aconteceu muito com algumas pessoas, porque, por exemplo, a gente viu que ano passado a Luma, que não tinha nenhum pin, chegou no top 10 e começou a ganhar 3 pins seguidos. Podia ter uma história parecida com a Gabriela se ela começar a dar uma volta por cima e começar a vir um monte de pin pra ela, né? E a Larissa já teve a segunda chance dela com a repescagem, mas ela não foi nem entre os piores, né? Ficou entre o José Roberto e a Gabriela. Aí, quando a gente pega só o José Roberto e a Gabriela, eu digo, pesou Ah, muito o é. quão bom o José Roberto foi no episódio passado. Porque ele realmente foi muito Sim. bom. E ele ganhou um PIN. Tem o poder do PIN, né? O poder do seu histórico passado. Sinceramente, eu cheguei a pensar antes da Larissa subir que ia ser eliminação dupla. Porque, gente, foi horrível esse episódio. Então, eu tava. Todo tempo eu tava esperando eles serem um pouquinho mais severos além. Até os comentários não foram tão severos assim, eles estão, que nem tu falaste. Estão bem
bem a menos. Mas quando ficou só eles dois, né? Eu já tava triste, porque eu gostava dos dois. E vai ser a Gabriela, porque o Zé Roberto não vai ser eliminado agora. Não nessa prova. E é um reality show, né, gente? Tem que acontecer a eliminação. E uma coisa, né? Eles na repescagem falaram que estavam quebrando o protocolo. Se eles quebraram realmente o protocolo, eles teriam que eliminar dois. E essa prova era perfeita para eliminar dois. Então, não teve quebra de protocolo nenhum até agora. A não ser que eles eliminem dois agora, ou finjam que vai ter que eliminar três numa semifinal que no ano passado, só porque teve mais gente repescada. A gente finge que acredita também nessa quebra de protocolo, suposta quebra de protocolo deles. Mas foi isso que aconteceu. A Gabriela parece uma querida, mas infelizmente não foi o dia dela, tanto na prova classificatória quanto na prova eliminatória. Aqui nós também temos uma parte que a gente pega os comentários do que está na rede e hoje não tem. Pois se vocês estão achando que a gente está pegando no pé do programa hoje, é porque vocês não foram no Instagram e no Facebook do programa. Então é melhor não trazer nada para cá, porque a gente já criticou bastante, né? Eu vou ser um pouquinho bonzinho aqui agora e não vou trazer nada para cá. Porque eu Não? não trouxe nada essa semana, porque realmente é de acusação, de supostas acusações e de tudo. E de tudo. E o mais leve que tem, a gente já comentou, né? Que foi o nível da temporada, que a prova foi legal, mas a execução não foi tão boa, mas foi disso daí. Então agora, a gente vai pro destaque do episódio, que é onde toda semana nós, os convidados, traremos quem ele achou que foi destaque aqui. Seja positivo ou negativo, o critério é único e exclusivo de cada um de nós. Vamos descobrir agora o que a gente vai fazer com esses destaques. Quero começar com a Camis. Camis, para você, quem foi destaque deste episódio e por quê? Nossa, gente, eu vou espremer muito. Eu vou pro óbvio, porque pra mim não é ninguém. Eu vou colocar o Vinícius. O terceiro PIN, por ter entregue algo ok, eu realmente tô espremendo, porque pra mim não tem nada nenhum. Eu até brinquei com a Helena entrando de bicicleta, com o Jacan dando Gabriela, porque tá difícil. É isso. Laura, para você, quem é destaque desse episódio e por quê? Não consigo escolher nenhum dos participantes, eles me perdoem. Também não quero fazer destaque negativo, porque não é a minha coisa favorita. Então, meu destaque essa semana vai ser o Jacan, porque ele nem comeu um prato. Eu achei assim, gente. Então tá, né? Mas eu achei legal, porque eu acho que eu também não ia querer comer, não. Eu achei, assim, honesto. Tava uma cara muito ruim, perdoe. Eu nem odeio a Pamela, muita gente odeia, né? Eu não odeio, não. Mas a Pamela não, foi a Gabriela, ai, perdão. Confundi. Também não odeio a Gabriela. Mas tava com uma cara muito estranha mesmo. Eu achei engraçado ele falando isso. A Helena, normalmente você vê que ela sai alimentada, né? Eu tenho certeza que ela saiu com fome nesse episódio, sabe? Não, e ela quase sai sem dente também, né? Então, assim, ela Ainda só teve perdas ali. Pra Helena só foi um dia de perdas pra ela. Foram diárias de perdas. Olha, falando em quebra de protocolo, eu vou quebrar o protocolo e em forma do meu protesto, eu pela primeira vez, desde que o destaque da semana, destaque é Play of the Week, quem traz é do Big Brother, No Limite, de outros Masterchefs, pela primeira vez eu não vou trazer ninguém. Eu vou me recusar a trazer negativo, porque senão eu teria que pegar a foto toda do cast e botar aqui. E como sou eu que faço isso, eu não quero me dar esse trabalho todo, né? De fazer isso. Mas eu não vou trazer ninguém. Então talvez semana que vem eu seja bonzinho e entregar dois positivos se merecerem. Mas dessa vez eu não vou trazer ninguém, porque realmente esse episódio, pra mim, é todo mundo prova de eliminação. Né? Então não tem destaque positivo meu, não tem destaque negativo, não tem destaque. Mas vem aí o Jacan pela Laura e o Vinícius pela Camis, então eles conseguiram tocar o coração das duas, né? O Jacan por não querer provar comida, a Camis porque abriu muito o coração, né, Camis, para trazer o Vinícius. Nossa, amigo, tu não tem noção quanto eu abri. Só pelo terceiro PIN. E semana que vem a gente descobre como é que foi a situação e vê como tá o desempenho, né? Porque geralmente depois de uma semana tão ruim, esse povo tem que dar um sacode. Semana que vem tem que ser um dos melhores episódios da história do MasterChef, pra gente voltar a acreditar de novo que eles são capazes. Vem prova de equipe, gente. Olha. Então, E é uma prova que na chamada já mostra o bolo derretendo. Será que o destaque da semana da gente vai ser o bolo que aguentou até o fim? Né? Então, a gente vai descobrir semana que vem. Tá chegando ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado a Camis também. A Camis também tá no Blue Sky, tá com a rede social dela lá, porque né, nós tuiteiros somos postos pra fora Agora do estamos nosso, todos no céu. no céu azul. vai estar tagado. Não vou falar o nome do meu arroba na Blue Sky, mas eu tô lá. Como É o bom que Camis.
Que a Camis bota o docinho, era tão mais fácil botar no podcast, mas agora ela botou um que é mais difícil, custa só Camis aqui, gente, mas você clica em ler mais na descrição do resumo do episódio, tá lá a @ dela, mas tá todo mundo lá, tá eu, a Laura, o Tonho, a Câmera, todo mundo comentando MasterChef ao vivo, comentando Estrela da Casa. Amanhã, não se esqueçam, tem episódio de Estrela da Casa. Será que alguém vai ter meu 10, o 10 da Laura, o 10 do Tonho? Será que a gente vai discordar de alguma coisa? Ou será que a gente vai concordar que todo mundo também não foi bem essa semana? Mas é isso. Até semana que vem e tchau. Tchau. Tchau.